Olá, bem-vindos ao Fita Expressa, podcast de música do Correio do Povo. Hoje, no segundo episódio, vamos aproveitar a Feira do Livro, que começou no dia 28 de outubro em Porto Alegre, para unir dois assuntos, música e literatura. A ideia é falar tanto de artistas que trazem essa veia literária em suas canções, quanto dar dicas de livros que tratam do assunto. Obras que falem de música, artistas, estilos, pode ser biografias, ficção, não ficção, tudo liberado. Nesse episódio temos aqui Mariana Neck. Tudo bem, Mariana? Olá, tudo bem? Henrique Massaro. Tudo bom, Henrique? Um figurinha carimbada dos podcasts do Correio do Povo. Olá, Márcio, tudo bem? Pois é, fazendo estreia aqui no Fita Expressa. Então, Mari, suba a trilha. Vamos lá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos a uma curiosidade. Vocês costumam ouvir música enquanto leem? E se sim, que tipo de música vocês costumam ouvir? Eu sempre, quase sempre, na verdade, né? Antes de dormir, não. A leitura tem o objetivo de dormir também, mas geralmente eu escuto. Não costumo ouvir muito música nacional quando eu leio, eu sinto que me distrai um pouco mais. Mas música internacional, rock que é o que eu escuto a maior parte do tempo, escuto, e às vezes quando eu sinto que a leitura exige uma concentração ainda maior, eu costumo ouvir música instrumental, assim, eu gosto bastante, acho que ajuda a fluir melhor. Isso funciona comigo também, eu gosto de ouvir muito jazz quando eu tô lendo, eu acho que eu consigo, com isso, conciliar e prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, tanto no disco quanto na leitura, e especialmente música instrumental. Gosto de ouvir música com vocal quando eu tô lendo revistas e jornais, quando eu tô lendo livro, não. E depende do disco também, tem muitos discos que eu paro e digo, não, esse aqui não dá para ouvir ele fazendo outra coisa. Assim, tem discos que tu consegue ouvir e conciliar com outras atividades, seja leitura, seja lavar louça, seja correr, seja tomar banho, sei lá. E outros não, outros tem que parar e realmente ouvir ele com atenção. E mesmo que tu não esteja ouvindo ele com atenção, em algum momento ele te chama, algum detalhe ou alguma sonoridade ali que vai ali, te puxa e tu acaba tendo que focar, né? Então, pra mim depende muito disso, assim, depende do disco, do livro e do estilo. Mari, pra ti? Pois é, eu sigo também na mesma vibe de não ouvir coisas vocalizadas, assim, mais pra parte do instrumental. Então eu costumo colocar aquelas coisas no YouTube, assim, lo-fi beats, que é muito gostoso de ouvir, assim, que é uma música no fundo, assim. Eu confesso que eu não chego a prestar tanto atenção quando eu tô lendo, eu fico mais pra parte da leitura em si do que a música, mas é um bom fundo, assim, para as leituras, porque é super ambiental, às vezes tem um sonzinho de chuva, de coisas assim, sabe? Então, são coisas que, me agradam e fica um mood bem legal pra literatura, assim. Só aproveitando para dar uma dica também, o Lo-Fi Beats eu escuto bastante, acho bem bom. Não só para ler, mas qualquer atividade mais intelectual, às vezes trabalhando também é muito bom. E tem aproveitando, né, dar uma dica, tem uma banda que chama City of the Sun, que é só instrumental também, que é mais violão e tal, algumas batidas assim, é muito, muito legal. E também agora lembrando do instrumental, também gosto de ouvir uns post-rock, assim, um Explosions in the Sky, mas aí às vezes é mais intenso, aí depende da literatura também, mas no geral é mais lo-fi beats. Então é isso, assim, muito depende do que tu tá lendo, né, como eu tava falando antes, e do momento do dia também. A gente, por exemplo, agora tá gravando na segunda-feira, que é um dia que tá caindo uma chuvinha, tá um frio, então é o dia ideal pra tu ficar sentado em casa, num sofá ou deitado, ouvindo uma música mais relaxante, lendo um livrinho, né. Eu vou também brinco aqui com o Gonzaga, que é o nosso editor de cultura e colunista aqui de cultura do Correio do Povo, sobre o Bob Dylan ter conquistado o Prêmio Nobel de Literatura, assim, ele fica meio de cara com isso, porque acho que é meio fora
do tópico. Eu creio que foi um dos maiores reconhecimentos institucionais, pelo menos, assim, disso que a gente está conversando aqui, que é essa união entre música e literatura e tal, assim. Então, uma das ideias do podcast aqui é trazer um pouco disso, dos artistas que unem essas duas paixões, assim, tanto a música quanto a literatura, não que seja necessariamente uma questão narrativa, na verdade, pode ser uma vibe mais poética, assim, nas letras, e aí tá liberado para ser internacional, nacional, repetir artista, dando vários enfoques, podem dar dicas de letras, de música, etc. Álbuns conceituais, não conceituais. Mari, vai contigo aí. Então, eu vou começar com uma dica que poucas pessoas falam sobre, assim, eu acho que talvez porque ela vem protagonizando eventos que são meio extra musicais, uns comentários meio estranhos, uns relacionamentos meio duvidosos, mas isso tudo fica pro nosso lado fofoqueiro, né, que a gente vai ser sério e vamos falar de literatura. Eu tô falando da Grimes, ela que é do Canadá, é multi-instrumentista, produtora, diretora de clipes, né, meio multidimensional. Lá em 2010, no primeiro álbum dela, o Gage Primes, ela se inspirou totalmente no universo de Duna, do autor Frank Herbert, o livro de 65. E o álbum inteiro é conceitual sobre isso, assim, é como se ela musicalizasse todo o livro em si. Além do livro, ela também se inspirou, né, tudo bem que isso a gente vai pro cinema, né, mas a adaptação do cinema dos anos 80 ali do David Lynch, que é um filme horroroso. Não sei, aqui surgiram reações aqui, não sei, o que vocês acham? Tão ruim, assim, é um filme da sua época, assim, né, o David Lynch odeia aquele filme, mas enfim. Sério, esse filme torturoso, assim, pra mim, horroroso, assim. Eu não vi a adaptação, então, a nova aí que surgiu do Denis Villeneuve, sei lá. Enfim, mas ela se inspirou tanto no livro quanto no filme pra escrever esse álbum. E tudo bem, assim, foi a única vez que ela se aventurou nesse lado mais literário. Logo no primeiro álbum, ela abandonou essa pegada nos trabalhos sucessores e tal. Eu quis citar ela por ser algo meio inusitado, assim. Que nem eu falei, né? Ela é lembrada por outras coisas, mas ela tem essa pegada literária, assim. E ela costuma falar um pouco nas redes sociais das coisas que ela tá lendo e tudo mais. Então, seguindo, outra que eu vou falar aqui é Taylor Swift. Sim, eu sei que eu sou uma pessoa monotemática ultimamente. Eu só tenho falado da Taylor Swift, as pessoas não me suportam mais nessa redação. Mas eu não poderia deixar de fora, né? Tipo, não vou perder a oportunidade de falar dela de novo. Principalmente agora falando desse lado literário dela. Que no caso, é diferente da Grimes, né? É mais nas composições, assim, não no sentido de inspiração. A Taylor sempre teve esse lado mais descritivo e contador de história nas músicas, né? E sempre foi algo que ela foi abordando e descobrindo e aprofundando durante toda a sua carreira. Mas que chegou num certo ápice até então, né, no álbum Folklore de 2020. Na época era o momento mais dramático e devastador da pandemia, assim, né, todo aquele lockdown e tudo mais, e a Taylor, né, que sempre usou dos acontecimentos pessoais da vida para escrever as suas próprias canções, ela se viu meio sem ter momentos para escrever. Então aprofundou nesses outros meios de composição, que no caso foi de criar personagens, inventar histórias e tudo mais. Então nesse álbum, né, no Folklore, a gente tem músicas tipo Betty, The Last Great, American Dynasty, Seven, que contam histórias quase completas, assim, pequenos capítulos daqueles personagens que ali estavam, contando cenários e descrevendo sentimentos com todo esse lado literário. E por último, eu vou citar aqui Neutral Milk Hotel, que é uma banda meio estranha, assim, eles lançaram 2 álbuns na carreira e sumiram. Pouquíssimo sabe-se sobre a banda, sobre os integrantes e tudo mais. Tudo é um grande mistério. Porém, eles curiosamente lançaram um dos álbuns mais icônicos, assim, do indie, lá em 1998, In the Aeroplane Over the Sea. Esse álbum é totalmente inspirado no diário da Anne Frank, né? Enfim, uma adolescente que viveu os terrores da Segunda Guerra Mundial e de toda aquela perseguição, e que teve seu diário transformado em livro, né, póstumamente. Assim como o da Grimes, esse álbum também é como se fosse a história musicalizada, assim, mas nesse álbum específico não é de um jeito tão objetivo, assim. Acho que as letras são bem psicodélicas e atmosféricas, é bem diferentão, assim, apesar de ter referências diretas sobre esses momentos específicos da Anne. Esse álbum também é um dos mais aclamados criticamente na história da música alternativa, assim, então acho que vale a ouvida, tanto para quem já leu o livro, ou para quem quer descobrir, talvez, a fonte de algumas coisas que foram inspiração para outras bandas que vieram depois ali dos anos 90. Então tá, Mari, agora a gente vai fazer o bingo da Taylor Swift, assim, toda vez que a Mari falar na Taylor Swift, alguém toma um gole de suco de laranja, assim. Henrique, agora as tuas dicas. Bom, eu vou falar aqui, o Márcio citou Bob Dylan, eu sou até meio suspeito pra falar, porque eu sou realmente muito, muito fã. Mas assim, o Bob Dylan, ele, pra quem não sabe, talvez, ele ganhou o Nobel, né, em 2016,
ele já tinha livros, ele tem livros publicados, ele tem um livro escrito na década de 60 que se chama Tarântula, que é um livro escrito no auge da loucura, assim, um grande fluxo de consciência, meio sem pontuação, assim. E ele tem também um outro livro que é bem conhecido, esse até mais conhecido, que é o livro autobiográfico dele, né, que é o Crônicas, volume 1. Não sei se acho que ele não chegou a lançar o volume 2, que conta fases da vida dele, assim, né, inclusive ele suprimiu o período mais famoso da vida dele, ele conta outros episódios e tal, e a ideia era que tivesse outros livros também. Mas a questão é a seguinte, ele não ganhou o Nobel por nenhum desses livros, né, não é por isso que ele ganhou, claro que isso contou alguma coisa, mas ele ganhou mais por uma questão de se entender que literatura é mais do que um livro publicado, do que livros publicados. A música do Bob Dylan é considerada muito literária, né, ele é chamado de poeta, não é à toa. E isso foi um movimento bem interessante do Nobel na época, na minha opinião, até de popularizar um pouco mais o prêmio, mas também de mostrar que literatura é algo maior do que muitas vezes a gente acredita que seja. Claro que tem questões ali de tipo assim, a gente pensa que o Bob Dylan ganhou e o Philip Roth não ganhou, é meio estranho, eu concordo. Mas enfim, só fazendo esse parêntese para explicar, e eu vou citar aqui 2 álbuns dele que eu acho que são bem literários, né? Philip Roth não compôs Blonde on Blonde. Exato. São coisas incomparáveis, na verdade, né? Mas enfim, inclusive um dos álbuns que eu ia falar era esse, Blonde on Blonde, né, que é o álbum de 66, um dos melhores álbuns do Bob Dylan. Tem músicas ali que eu considero que são que mostram esse talento dele de escrever, né, não só das questões da melodia, mas as letras do Bob Dylan, para mim, são uma das coisas que mais impressionam, principalmente quando a gente considera a quantidade e a variação de letras que ele tem. No Blonde on Blonde, por exemplo, o Just Like a Woman para mim é uma das minhas músicas preferidas. Tem Visions of Johanna, também uma letra muito complexa, assim, bem interessante. E até músicas mais baladinhas, assim, tipo I Want You, né, que é uma das mais conhecidas desse disco. Pra mim, o disco principal dele, nessa pegada que eu considero realmente que mostra o talento literário, né, de escritor do Bob Dylan, é o disco anterior, que é o Bringing It All Back Home, que é de 65, né. Isso também é uma coisa que impressiona, porque a gente vai vendo, às vezes o Bob Dylan tem discos muito complexos no mesmo ano, com um ano de diferença, né, isso aí sempre me impressiona. Nesse álbum, esse sim, tem Subterranean Homesick Blues, que é meio que considerado o primeiro rap já escrito, assim, porque tem meio essa pegada, assim. Tem talvez a minha música preferida da vida, que é Mr. Tambourine Man, que é uma letra muito bonita, enfim, melodia junto, assim, eu acho fantástica. E talvez aí essa, assim, mais literária mesmo, né, que mostra talento para escrever, que é It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, né, entre parênteses, que é uma música de mais de 7 minutos, e é basicamente uma poesia musicada, né, porque ela tem todo o tempo o mesmo ritmo, né, no violão ali, e ele vai fazendo uma letra riquíssima e complexa, que cada vez que a gente escuta, a gente pode interpretar coisas diferentes e tal. É meio que uma coisa meio difícil de se compreender, assim, meio hermética, assim como é o próprio Bob Dylan, né? O trabalho dele é bem nessa pegada. E essa pra mim é um exemplo perfeito, assim, do talento dele enquanto escritor, né? É aquela coisa, o cara escreve uma poesia, se ele bota música por trás ou não é meio que um detalhe nesse caso, né? E, bom, enfim, citei dois álbuns do Bob Dylan, eu vou citar, eu acho que vale a pena, eu sempre gosto de falar dele como um cara que tem um talento incrível, inclusive literário, que é o Vitor Ramil, para trazer um caso mais para perto de nós, não só brasileiro, mas gaúcho e pelotense, né, lá da minha cidade. Pode pegar vários álbuns dele, mas o Ramilonga, né, que é um dos primeiros ali, tem outros também, mas o Ramilonga eu acho que é um dos que mais chamou a atenção, porque ele fala da estética do frio, né, que é esse conceito que o Vitor Ramil criou e escreveu um ensaio e tal. Inclusive, esse álbum completou 25 anos recentemente. E o Ramil também, ele tem livros publicados, ele tem o Satolep, que é um livro uma novela que se passa em Pelotas, tem a Primavera da Pontuação, e o próprio, né, Estética do Frio, que ele escreveu, que é um ensaio. Então, assim, eu fico nesses 3 álbuns. Eu vou também aproveitar e dar uma roubada aqui. Tava pegando aqui o nome, Foi no Mês que Vem, que é o álbum dele de 2013. Pra mim é muito literário também. Ramilonga e o Foi no Mês que Vem, eu acho que são 2 bons exemplos da literatura que o Vitor Ramil produz, mesmo fazendo música. Eu imaginei que o Henrique ia trazer o Bob Dylan aqui, então eu já nem entrei nessa barca. Mas só pra citar, assim, lindo dos discos que o Henrique falou, né? Tem o Blood on the Tracks, que é o disco começo dos anos 70 ali, né? Que pega um pouco do divórcio do Bob Dylan com a Sarah, que era a mulher dele na época, e que é um disco também que tem
ele não é tão narrativo, ele é mais poético, assim, embora tenha alguns elementos ali que tu consegue identificar da vida pessoal dele, embora o Bob Dylan é esperto o suficiente para nunca se colocar totalmente nas músicas, assim, ele sempre deixa uma margem para interpretações, assim, para saber o que é dele e o que não é, né? Mas esse é um disco bem forte nessa questão, assim. Tem outros, assim, tem o de 97, aquele que é a volta dele depois da década de 80 e daqueles 2 discos folks, que é o Time Out of Mind, que é um disco em que ele gravou depois de quase ter morrido do coração, né? Então é um disco que a questão da morte e da passagem do tempo tá bem presente, assim. É um disco que também tem letras muito, muito marcantes, assim. Mas tiro Bob Dylan do lado, que eu vou dar falar de outros artistas aqui, que é um deles é também da época do Bob Dylan, que é o Lou Reed, que é um cara que tem um estilo muito mais narrativo de todos esses que a gente está conversando aqui, né? Menos poético e mais narrativo, embora eventualmente ele tenha se aventurado nessa área. Um cara que começou lá no Velvet Underground, né? E depois passou pela carreira solo. E também foi um cara que incorporou vários estilos à sua música ao longo de 3, 4, 5 décadas de atuação quase, né? Que morreu em 2012, 2013. Mas e que tem inúmeras músicas que a gente pode... Desde as mais famosas ali, como Walk on the Wild Side, todo mundo conhece, né? Perfect Day, mas dá pra pegar outras tantas ali que tem um disco dele que eu gosto muito e que tem uma questão daí que eu falo menos narrativo e mais poético, que é o Street Hustle, que é de 1976, se eu não me engano, 77, e fora um disco da década de... final dos anos 90, se eu não me engano, Magic and Loss, que fala sobre morte também, que é um disco inteiro sobre morte, um disco meio pesado, assim, mas é um belo disco, assim, um disco muito bonito, assim, que ele fez em homenagem a 3 amigos que tinham falecido recentemente. Além do Lou Reed, tem o Nick Cave, que também é um outro cara, tem uma veia literária muito grande, que também começou com essa questão mais narrativa do Lou Reed, mas agora, nesses últimos anos, enveredou para um outro aspecto mais poético, mais subjetivo, assim, mais... Ele sempre teve um caráter meio religioso e espiritual nas letras, mas eu acho que agora, até pelas últimas experiências, perdeu 2 filhos recentemente, assim, então é um cara que tá enveredando para esse lado mais, como é que é, espectral, não espectral não, né, uma palavra meio feia, mas um lado mais transcendental, assim, nas suas letras, e menos concreto, assim, e isso se reflete no som dele também, até, principalmente a parceria dele com o Warren Ellis, assim. Tem um disco dele de 96, que é o Murder Ballads, que é um disco inteiro sobre crimes, assassinatos, é quase como um livro, assim. Embora não sejam histórias conectadas, assim, mas são várias pequenas histórias, é como se fosse um livro de contos, que é bem interessante para quem quiser dar uma conferida nas páginas de streaming. Né? E daí, só para não dizer que eu fiquei só em coisas mais antigas, né, vamos botar uma galerinha meio nova aí, né, tipo, tem o Father John Misty, que é um cara meio engraçadinho, assim, meio irônico, meio sarcástico, meio machista às vezes, mas também meio irônico, meio sarcástico, assim, que tem umas letras interessantes, que é um cara mais novo. Tocava no Fleet Foxes, era baterista do Fleet Foxes, depois saiu e resolveu seguir uma carreira solo. Já tem uns 4, 5 discos lançados. Esse último dele eu achei meio difícil, assim, o Chloe in the Next 20th Century. Mas os outros dele, I Love You Honey Bear e Pure Comedy, e os outros 2 são bem interessantes, assim, tanto termos sonoros quanto de letra. E o último que eu vou dar é o David Berman, que é um cara que faleceu em 2019, que ele era do Silver Juice e fez um último disco com Purple Mountains, um norte-americano, que também é um cara que tinha uma veia literária muito grande, tinha umas letras interessantes e uma sonoridade meio quase country em alguns discos, assim. Tinha uma postura meio introspectiva, meio fechada, quase não se apresentava e tal, mas usava muito de humor nas músicas em alguns momentos. Tem uma discografia curta, mas porém bastante competente, assim, tanto nos discos dele dos anos 90 com Silver Juice quanto com esse último dele, que eu acho muito bom, assim, um dos meus discos favoritos, que é esse do Purple Mountains de 2019. E claro, a gente não pode terminar de falar de um podcast sobre literatura sem lembrar do Leonard Cohen, né, que é um cara que era um poeta, virou músico e cada letra de música dele é quase uma poesia, assim. Mas vamos virar a página, né, e agora ir para a parte mais quente do nosso episódio, que é as dicas de livro para quem quiser comprar alguma coisa na Feira do Livro voltada para essa área musical, assim. Henrique,
Já que eu falei muito de Bob Dylan, eu vou aproveitar e seguir meio nessa linha. Tem um livro que não é dele, mas que é sobre ele. Existem vários livros sobre ele, várias biografias. Tem um que se chama Like a Rolling Stone, do Greil Marcus. Ele é um livro ele não é nem sobre o Bob Dylan, é sobre Like a Rolling Stone, né? A música do Bob Dylan, que é considerada uma das melhores de todos os tempos. A revista Rolling Stone considerou a melhor música de todos os tempos, inclusive. Ele vai traçando, assim, vai contando os paradigmas que essa música foi mudando, de como ela foi composta, como ela foi gravada, né? Porque ela é uma música bem diferente, assim, e que causou, na época, causou um frenesi, assim, que foi bem revolucionário. É um livro bem interessante para quem gosta de Bob Dylan, para quem gosta de música. Eu achei, sendo bem sincero, assim, eu li a tradução, a Companhia das Letras, eu achei meio truncada em alguns momentos, assim, e eu tenho quase certeza que é problema da tradução, não é uma questão do livro, assim, do autor mesmo. Mas mesmo assim, para quem se interessa, ela é cheia de curiosidades e fatos interessantes e mergulha mesmo meio nesse brilhantismo, assim, nessa coisa quase mística do Bob Dylan, ao mesmo tempo que é bem pé no chão, assim, mostra todo o trabalho por trás. E eu acho que é legal de falar de biografias também, né, de músicos. A gente teria outros livros para falar aqui, tem vários artistas, vários músicos que escreveram livros de ficção e tal, mas me veio à cabeça biografias. Um cara que eu gosto bastante, que nos últimos tempos eu estava falando, até me decepcionou um pouco, assim, por causa de algumas opiniões, mas que não tira o brilhantismo da música que ele compôs até então, que é o Eric Clapton, né? Um cara, enquanto músico, eu gosto bastante, e a autobiografia dele, ela é bem interessante, assim, porque fala de tudo, assim, dos principais momentos da vida dele, né? Que é uma carreira brilhante, mas fala também, mergulha bastante nos momentos mais difíceis, né? O Eric Clapton, para quem não sabe, superou o vício em heroína, depois superou o vício em álcool, ele quase poderia ter morrido algumas vezes, né? Perdeu um filho muito cedo, o filho dele caiu da janela, coisa horrível, né? Caiu do prédio, morreu ainda criança, ele depois viria a fazer a música Tears in Heaven, né? Para esse filho. Então é um relato bem comovente, assim, e que eu acho que explica muito, assim, desse lado mais obscuro dessa vida, né, drogas e rock and roll. E, enfim, acho ele bem interessante. Ele é de 2012, se não me engano, 2011, 2012. Até o fato curioso, o Casagrande, né, que é um jogador que sempre fala, um grande case, assim, de superação ao vício e tal. Sempre, já vi ele falando desse livro algumas vezes, assim, que ele tem como referência. O Eric Clapton fala do processo dos 12 passos e tal. Então é bem interessante. E eu acho complicado falar de um livro que a gente não leu inteiro, mas mesmo assim eu vou dar essa dica aqui, porque no momento é um assunto que está mais em alta. Eu gosto muito de Blink-182, já falei isso algumas vezes. Tem o livro do Travis Barker. Eu digo que está em alta porque a banda voltou à formação original recentemente, né? Ele lançou um single e está preparando um novo álbum e vem pro Brasil no ano que vem. E o Travis Barker, ele eu acho, além de ser um grande baterista, ele sobreviveu a um acidente de avião, qual ele teve 60 e poucos % do corpo queimado, com queimadura de 3º grau, passou por 27 cirurgias, e é uma história muito louca, assim, né, de como ele conseguiu sobreviver e tal. Inclusive, o Blink não fez turnê mundial mais porque ele tinha medo de viajar de avião de novo, e ele agora vão voltar ao Brasil porque ele recentemente superou esse medo e tal. Então, enfim, eu li trechos desse livro só, mas pelo que eu pude ver, ele é bem interessante e tal, e deixo como indicação aqui. O nome do livro é Can I Say? Tem tradução, mas não tem um nome em português. Mari, quais as tuas dicas? Então, trouxe 2 dicas aqui. A primeira é Grow in a Band, da Kim Gordon, uma autobiografia da Kim Gordon, né? Baixista do Sonic Youth. É um livro de memórias, assim, onde ela fala bastante sobre a sua vida pessoal, de relacionamentos, que ela se relacionou com um guitarrista do Sonic Youth e acabou em divórcio, enfim, todas essas tretas e como isso afetou a banda em si, que, né, também terminou a banda e tal. Ela também aborda assuntos bem interessantes, assim, relacionados ao gênero e ao feminismo, assim, por ela ter ser uma mulher em uma banda de rock naquela época e ser referência nesse sentido. A maternidade também é algo que ela fala bastante, de um jeito bem não romantizado, assim, como a gente acaba, né, consumindo esse tipo de coisa de um viés mais, sei lá, santificado, não sei, assim, uma coisa meio religiosa até, ela é bem realista nesse sentido. E nesse livro também aparecem umas figuras da cena, assim, como Kurt Cobain, Courtney Love, então é bem interessante, assim, ver como eles eram a partir dos olhos de outras pessoas que também estavam ali na cena, toda essa galerinha da pesada. É um livro bem legal, assim, ele é bem fácil de ler, tu lê, tipo, em um dia, se tu quiser, assim, então acho que vale a pena. Outro que eu também indico, que é o Just Kids, da Patti Smith.
É um livro bem pessoal da relação da Perry com Robert Mapplethorpe, um fotógrafo na época. Nesse livro, a Perry conta toda a história assim, do Robert, desde o seu nascimento até a morte dele em 89. Ele morreu por AIDS, então naquela época era um momento bem delicado para o vírus. Então acaba servindo até como um documento histórico assim, de como aquilo afetou toda uma geração, assim. Então o livro é bem emocional, assim, é bem passional, é bem intimista e também serve para um retrato da época daquela cena de Nova York, assim. Então vale a pena. A Perry tem essa pegada bem de poeta, tanto nas músicas como nesse livro, então vale a pena. Não, só corrigindo uma informação, eu falei que não tinha título em português o livro do Travis Barker, mas tem, o nome é Travis Barker, Vivendo a Mil, Enganando a Morte e Batera, Batera, Batera. Esse é o nome em português. Parece um nome de filme de sessão da tarde, assim, transformaram em livro e botaram na sessão da tarde. Então, aproveitando aqui o Henrique falar os títulos em português, né? O da Kim Gordon é A Garota da Banda e o da Perry Smith é Só Garotos. Então, eu disse que eu ia dar 2 dicas, mas vou dar 3, já que o Henrique roubou, eu vou roubar também. Então, minha dica aqui, né, a terceira agora é Sobrevivendo ao Inferno, do Racionais MCs. É um álbum de 1998, que se tornou livro em 2018. Esse livro mostra muito o potencial do formato crônica do cotidiano, que é bastante comum em músicas brasileiras cantadas em português, né? E o rap, principalmente, por se apropriar ainda mais dessa narrativa, assim, nessa estética de narrativa de crônica e tal. O caso específico, né, desse livro e álbum, ele tem um realismo sofisticado, assim, e ao mesmo tempo bastante cruel e visceral, por assim dizer, né, já que os tópicos abordados são bastante políticos, assim, né, como a precarização do sistema carcerário no Brasil, o genocídio e todas as vulnerabilidades que a população negra é exposta através desse racismo estrutural, assim, né, que é extremamente presente e ativo na nossa sociedade. Então é algo para se pensar, tanto que esse livro é indicado e obrigatório em alguns vestibulares pelo Brasil afora, então já mostra bastante o impacto que esse livro e esse álbum tem, né, as composições do Racionais MCs. Então, eu vou dar algumas dicas. Eu não vou me aprofundar tanto em cada uma, porque eu tinha várias opções e resolvi não limar todas, limar algumas só. E poder dar várias dicas para quem for catar alguma coisa por aí, seja na Feira do Livro, seja em outra oportunidade. Entre ficção, não ficção e biografia, tá? Jerry Lewis tem uma das melhores biografias que eu já li, que é Hellfire, do Nick Tosches. Ela abre com o encontro, ele tentando entrar na mansão, ele bêbado tentando entrar na mansão do Elvis Presley com uma arma na mão, assim. E isso é o tom de toda a biografia a partir daí, assim. E ela só vai até o início dos anos 70, se eu não me engano, ela não entra anos 80 dentro, mas dá uma boa indicação de como era a personalidade e a vida do Jerry Lewis, assim, que ficou muito conhecido pelo aquele filme que a gente falou em Sessão da Tarde, né, quase como uma Sessão da Tarde, com Dennis Quaid ali, e daí a Winona Ryder, né, que é o Great Balls of Fire. Outro livro, dá para indicar também, que é um livro que eu sempre falo quando tenho oportunidade, que é A Batalha pela Alma dos Beatles, do Peter Doggett. É um livro que trata do processo de dissolução dos Beatles, né? A partir do final dos anos 60 e entra anos 70 dentro e começo dos anos 80. Ele fala basicamente das batalhas judiciais que ocorreram em virtude dos direitos da banda e entre os integrantes, e todo esse processo de dissolução que ocorreu a partir dali do Abbey Road, Let It Be e década de 70 dentro, assim. Então é briga, treta e afins, assim. É um livro bem informativo, com bastante informação de bastidor, assim, para quem gosta dessas informações e picuinhas de bandas, assim. Daí agora o outro livro, eu vou dar uma dica de livro de ficção, que é o Utopian Avenue, do David Mitchell, que é o mesmo cara que escreveu o Cloud Atlas, né, um livro mais famoso dele, que fala sobre uma banda fictícia dos anos 60, que tenta ganhar fama ali no período em que o rock na Grã-Bretanha está começando a ganhar fôlego, né? E daí trata de como essa banda do underground começa a ganhar fama e conviver com outros artistas da época ali. Daí aparece no livro Jimi Hendrix, Mick Jagger, enfim, toda essa turminha daquele final dos anos 60 ali. Mas é um livro de ficção.
O outro é um livro mais antigo, não sei se ele está disponível aí, se a pessoa consegue achar, que é um do Nick Hornby, o cara que ficou famoso pelo Alta Fidelidade, que é o 31 Canções, que é um livro em que ele fala das 31 músicas que mais marcaram a vida dele. Então, e daí ele mescla tanto as questões estéticas e artísticas das músicas com o impacto pessoal que elas tiveram na vida dele. E daí ele fala de cada uma dessas canções, cada capítulo é uma música. Só para não dizer que eu não falei de Bob Dylan, A Balada de Bob Dylan, um retrato musical do Daniel Mark Epstein, que é um livro em que ele pega 3 períodos da vida do Dylan, que são 3 shows que ele assistiu, na década de 60, na década de 90 e nos anos 2000, e durante esse período ele traça um paralelo entre as transformações do Bob Dylan e o quanto ele acompanhava, o quanto aquilo marcava a vida dele e o quanto a música do Bob Dylan mudou e o quanto ele interpretava essas músicas, enfim. Então aí tem uma seleção bem boa de livros para quem quiser gastar o seu rico dinheirinho na Feira do Livro. Para terminar, então, agora que nós já estamos nos alongando, né, Mari? A ideia é não fazer podcasts muito longos. Uma dica de música que tem esse viés literário. Só não vale Faroeste Caboclo, pelo amor. O resto tá liberado. Então, eu pensei numa mais singela, assim. Singela entre aspas, né? Porque é uma dos Beatles. Penny Lane. Claramente, talvez não seja mais literária, nem perto disso, mas eu gosto muito do jeito que o Paul McCartney descreve as ruas ali de Liverpool, aquele olhar nostálgico, né, já que essa música é de 67, né, saiu no Magical Mystery Tour, então os Beatles já tinham alcançado muitas coisas e já não eram aqueles garotinhos de Liverpool, então é aquele olhar introspectivo, assim, do Paul, de revisitar aquela cidade, de como que era, né, ele passeando ali pelas ruas principais e me embarcou muito, assim. Logo quando eu comecei a ouvir música e ouvir música de um jeito mais intenso, assim, essa música me marcou, assim, o jeito da composição, tanto instrumental também, enfim, uma música marcante, assim, pra mim, por isso que eu cito ela aqui nesse jeito literário, singelo, e um jeito, né, bem característico do Paul, né, Penny Lane é uma música muito Paul, assim, então, é isso. Henrique Massaro. Pois é, eu não quero a música do Bob Dylan, já falei muito, mas tem tanta música legal também brasileira, né, sei lá, A Construção do Chico Buarque, é uma música que sempre eu acho ela bem literária, assim. Do Chico tem várias, né, na verdade, mas eu citei o Vitor Ramil aqui, eu acho que eu gosto, sempre me toca muito a música Satolep, que é desse disco que eu falei, um dos que eu falei que foi no mês que vem, né. Satolep, pra quem não sabe, é Pelotas ao contrário, né, e ele criou esse nome pra fazer a cidade do seu imaginário, assim, né. E essa música é uma grande homenagem à cidade dele, né? Não só Pelotas, que todo mundo de lá conhece, mas a cidade da memória dele. Fala muito sobre a família dele e tal, e sobre a própria cidade, obviamente. Então é uma música que sempre me toca bastante, eu acho que ela tem essa pegada bem poética mesmo. Pois é, eu não tinha citado nenhum artista brasileiro nos meus indicados, eu ia botar agora, que eu tinha pensado em botar ou Belchior ou Raul Seixas. Só que daí eu me lembrei de uma música do Velvet Underground, que ela é literalmente um conto. Ela é um conto escrito pelo Lou Reed na época que ele estava na universidade, e ele foi musicado no segundo disco do Velvet Underground, White Light, White Heat. A música chama The Gift, que é a história de um cara, o Aldo, que ele tá morando longe da namorada, então ele resolve se mandar de presente pra namorada. Ele se empacota, se envia de presente pra ela, e ela recebe, e eu não vou dar spoiler, tá certo que é spoiler de uma música de, sei lá, de 50 anos, mas como não é uma música muito famosa e também não é um disco, né, que as pessoas costumam ouvir com muita frequência, assim, talvez muita gente não conheça, então quem quiser ouvir a música, procurar a letra e daí se surpreender com o final da história, é uma história tragicômica, assim, então eu vou deixar o final em aberto, mas a história é essa, o Aldo se manda de presente e daí depois acontece algo no final que é meio tragicômico, assim. Então, The Gift, do Velvet Underground, história do Lou Reed, que é cantada pelo John Cale. É do segundo disco do Velvet Underground, do White Light, White Heat. É uma música de uns 7 minutos, se eu não me engano. É isso. Então, pessoal, esse foi o segundo episódio do Fita Express. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana. Até lá, muito obrigado.